Então, turma, nós vamos iniciar a nossa disciplina, né, falando sobre a introdução à farmacologia. E dentro dessa introdução à farmacologia, nós tratamos de dois assuntos, né, que é a história e o conceito e conceitos técnicos importantes dentro da farmacologia, né? A história, ela está relacionada de modo geral aos aspectos da evolução dessa ciência, tá? E os conceitos técnicos trata-se de termos que são usados corriqueiramente, que têm aplicações importantes, mas que às vezes nós utilizamos de uma forma leiga. Mas dependendo do conceito técnico, usar de forma leiga não tem problema. O que a gente tem que entender é as definições adequadas para cada conceito. E aí, em relação à história da farmacologia, né? Tem muito conteúdo, muita informação e evolução dessa história da farmacologia de modo geral, tá? Então, assim, pensando na história, né? Quando a gente pensa em farmacologia, nós temos em mente alguns aspectos tais como que é uma ciência antiga, né? Que é ela existe de modo geral desde os primórdios da civilização, mas é importante compreender que a farmacologia, ciência, né, reconhecida, ela é considerada jovem, é uma ciência jovem, porque o reconhecimento desse estudo é recente, dessa ciência. Contudo, nós sabemos que desde os primórdios já se praticava a farmacologia, tá? Mas não era conhecido como uma ciência, não era reconhecido como farmacologia. E aí, a farmacologia, ela vem, né, da palavra fármaco, né, da palavra grega fármaco, e significa, né, farmacologia, o estudo do mecanismo pelo qual a função dos sistemas vivos é afetados por agentes químicos. Então, tudo ou toda substância que afeta o nosso organismo ou que altera o nosso organismo vai ser estudado pela farmacologia. Entretanto, essa farmacologia, ela tem uma vertente que também é não somente diferenciar o que seria o efeito benéfico, mas também o efeito maléfico. De modo geral, turma, todas as substâncias elas podem exercer um efeito tóxico no nosso organismo. E quando essa substância ela exerce esse efeito tóxico, significa que ela precisa ser estudada, esse mecanismo, essas situações, por uma outra ciência, chamado toxicologia. Tá? Então, a farmacologia, ela estuda os efeitos benéficos das substâncias, enquanto a toxicologia, ela vai estudar os efeitos maléficos dessas substâncias. Como eu comentei anteriormente para vocês, a farmacologia é uma ciência jovem como reconhecimento, tá? Olha só, ela foi reconhecida no final do século XIX, né? Então, nós estamos aí basicamente no início do século XXI. Então, de modo geral, ela é teoricamente aí uma ciência jovem em nível de reconhecimento. Agora, em nível de aplicação, desde os primórdios já se utilizava a farmacologia. E aí, nesse contexto de usar a farmacologia desde os primórdios, como que isso acontecia? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nos primórdios não existia laboratório, não existia equipamentos, não existia reagente, não existia estudos adequados para saber se uma substância tinha algum efeito farmacológico ou não. E aí, o que que acontecia? Como é que esses povos, né, nômades, esses primórdios aí, esses nossos antepassados, eles usavam produtos para tratar a doença? Como é que eles tratavam essas doenças? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que não existia substância sintética, né? Então, da onde é que eles obtinham os produtos para tratar doenças? Porque as doenças sempre existiram. E aí eles buscavam, né, o tratamento de doença a partir de produtos de origem natural, tais como ervas ou plantas medicinais, produtos de origem animal e produtos de origem mineral, tá?
Certo, mas até aí é compreensível, né? Eles utilizavam plantas, ervas para tratar as doenças. Mas como é que eles sabiam que existiam plantas ou animais ou produtos minerais que tratavam doenças? Tinha duas maneiras que eh, eles percebiam ou estudavam que plantas ou esses outros produtos tinham efeito terapêutico. O primeiro é que eles fazia com que algumas pessoas do grupo experimentassem aquelas ervas para saber se era tóxica, se não era, se tinha algum efeito, tá? E como é que eles escolhiam esse grupo, né? Como é que eles escolhiam essa pessoa para favorecer esse efeito, né? Para ver se tinha esse efeito. Geralmente era aquela pessoa mais fraca do grupo ou que tinha algum problema, tá? Por quê? Porque se a pessoa morresse, não iria fazer falta ao grupo, tá? E o segundo ponto, como eles aprendiam se determinado produto poderia ser usado ou não, era através da observação, principalmente observando os animais, por exemplo, quando os animais consumiam algum fruto, alguma planta, e se o animal consumia, consequentemente é porque não precisaria da não era considerado tóxica, né? Pois o animal ele fazia ingestão, tá? Aí vamos tentar evoluir um pouco na história, né? Nesse contexto, gente, é interessante comentar que as doenças, né, antigamente, elas eram taxadas na população, elas eram comentadas, né, que se o indivíduo estava doente é porque ele tinha pecado, e aquilo dali era uma punição pelo que ele fez de errado. Então, toda vez que eles iriam tratar alguma doença, todas as vezes que eles iam tentar curar um indivíduo, isso acontecia através de rituais, né? Rituais religiosos, onde nesses rituais utilizava magia, utilizava a religião, utilizava as ervas, né? Com o intuito de tratar as doenças através desses aspectos, tá? E aí, nesse sentido, nós podemos afirmar que desde os primórdios das civilizações, nós temos aí conhecimento tanto de produtos naturais com efeito terapêutico, quanto produtos naturais com efeitos toxicológicos, tá? Com efeitos tóxicos. E aí, nesse sentido, nós temos alguns registros importantes na história que mostra o quão é antiga a farmacologia, apesar dela ser conhecida como uma ciência jovem, tá? Então, nós temos esse texto chinês, que é datado de 500 anos antes de Cristo. Olha só, 500 anos antes de Cristo, tem um documento, né? Foi encontrado um documento que é datado desse período, que já relatava o uso de plantas para tratamento de algumas doenças. Mas, sem dúvida, o texto mais famoso e conhecido nesse sentido é o texto chamado Herbes Papyrus, ou Papiros do Herbes, que é um manuscrito, é um documento egípcio, tá? Que ele é datado, turma, de 1500 anos antes de Cristo. Olha o tempo, 1500 anos antes de Cristo. E o que que tinha nesse documento? O que que tem nesse documento, né? Esse documento ele mostra em torno de 700 drogas, né? E aí, gente, essas drogas são de origem animal, são de origem mineral, são de origem vegetal. E aí nesse documento tem 700 drogas, né, relatadas que eram utilizadas tanto para fins farmacológicos como também para fins toxicológicos, tá? Um exemplo, nesse documento tem a desse documento tem já falando do mercúrio e do chumbo, tá? Nesse documento, ou seja, o quão é antigo o uso dessas substâncias com efeitos toxicológicos, tá? E além disso, esse manuscrito ele tem também relatando algumas plantas que é utilizada até hoje, que tem até hoje, como por exemplo, gente, tem aí o ginseng, o efedra, cássia, reno, e essas, por exemplo, esse ginseng, né, o Panax ginseng, ele é um produto bastante utilizado aí com finalidade de ser é,
de melhorar a concentração, de diminuir a fadiga, tá? O cansaço. Inclusive, é muito encontrado nas farmácias, tá? E aí, nessa evolução, né, comentando para vocês essa história, é importante a gente observar essas três imagens, né? O que essas três imagens elas representam para a gente quando se pensa na evolução da farmacologia? O que essas imagens nos informam, tá? Vou dar um minutinho para vocês observarem com calma. E aí, turma, vamos analisar essas imagens, tá? Olha só, o que é que nós podemos observar? Nessa primeira imagem, né, que tem como se fosse um indivíduo e seus serviçais ou curandeiros, de modo geral, eles estão fazendo o quê? É como se eles dessem alguma substância, né, algum líquido para essa pessoa, e o outro está coletando como se fosse a urina ou fazendo algum procedimento na região das genitálias, tá? O que que essa imagem ela nos mostra? Ela nos mostra, gente, a experimentação empírica. O que seria isso? Nós temos o que nós chamamos de práticas terapêuticas bizarras. O que seriam essas práticas terapêuticas bizarras? Nós temos muito nós usamos muitos produtos erroneamente, nós usamos muitas crendices que não têm uma relação científica, e isso pode favorecer com que nós temos algum prejuízo de saúde. Contudo, vale a pena também comentar para vocês que, apesar de estar falando para vocês aqui, que isso pode nos levar a algum aspecto, por exemplo, ruim, né? Essas práticas bizarras, ou práticas terapêuticas bizarras, foi a partir delas que nós tivemos uma evolução enquanto conhecimento do que nós temos hoje de medicamento, tá? Vou dar um exemplo para vocês de prática bizarra. Ó, é muito comum algumas pessoas, principalmente os mais idosos, tá? Eles usarem, por exemplo, a urina, beber a urina, tá? Que diz que é bom para gripe. Gente, a urina é um líquido altamente contaminado com bactéria. É um líquido que a gente elimina os nossos excrementos, né? O que o nosso corpo não precisa. Então, de modo geral, fazer o consumo de urina é uma prática terapêutica bizarra. E, além disso, né, além dessa prática terapêutica bizarra que eu comentei para vocês, existem outras. Vou dar um exemplo. Acredito eu que vocês já ouviram falar, né, que já acredito eu que vocês já ouviram falar do uso, por exemplo, da menstruação da mulher virgem para passar no rosto para a espinha, né? O próprio a urina no rosto para a espinha, né? Outras práticas terapêuticas bizarras que literalmente não tem fundamento. Fazer o chá da bosta do cachorro para catapora. É,
fazer o chá da barata para asma, tá? Então, turma, tem muitas práticas terapêuticas bizarras que literalmente não tem fundamento científico e acaba levando a uma curiosidade no estudo. E isso fez com que a gente tivesse o conhecimento do que nós temos hoje em relação a essas teorias, tá? Outro ponto muito importante, né? Outro ponto muito interessante é que existe também algumas práticas terapêuticas bizarras que elas têm algum fundamento científico, tá? Como assim? Olha só, eu acho que todo mundo aqui ou já fez ou já ouviu falar, por exemplo, que quando você está com o ouvido obstruído, basta você pegar aí a sua urina e colocar no ouvido, ou então pegar um pouco de água, bocejar e colocar no ouvido, né? Olha só, isso aqui, turma, que eu estou comentando para vocês, eles têm fundamento científico. Por quê? A urina, quando sai, ela é quente. A água, quando você faz o bocejo, também é quente. Então, quando você coloca no ouvido, ocorre aí uma dilatação do canal auricular e, consequentemente, a saída, né, da água que ficou presa. Contudo, isso é um perigo. Por quê? A urina é rica a urina é repleta de micro-organismos. A água do bocejo, quando você coloca a água na boca, a boca é repleta de micro-organismos, de bactérias. E aí, o que é que você faz? Você simplesmente você acaba contaminando o seu canal auricular. Então, você sai de uma obstrução auricular para uma infecção, para uma otite, tá? Mas isso que eu falei para vocês tem um fundamento científico, né? É bizarro, mas tem um fundamento científico. Um outro exemplo, gente, pessoas que estão com conjuntivite bacteriana, né? Aí o que é que se fala? Ah, utiliza o leite da mama, né? Da mulher que está amamentando. Olha só, tem um fundamento científico, mas também é uma prática bizarra. Por quê? Colocar o leite nos olhos, gente, o leite é lipídico, ele acaba não sendo absorvido, tá? Isso pode levar a uma inflamação. Mas a presença de anticorpos no leite acaba inibindo, neutralizando as bactérias se for uma conjuntivite bacteriana. Ou seja, é bizarro, mas tem um fundamento terapêutico, tá? E aí, nesse sentido, mostro para vocês também essa imagem do lado direito, né? Essa imagem do lado direito, só um momento. E aí, turma, essa imagem do lado direito, ela nos mostra o quê, né? Nos mostra, gente, que, de modo geral, o tratamento de doença naquela época grega, né, no Antigo Egito, em Roma, né, que nós temos aí uma história muito cultural ao uso de produtos naturais nessas épocas, nesses locais. Essa imagem aí nos mostra como se fosse um cego, né, um egípcio, que ele possivelmente ele tinha um conhecimento sobre os produtos naturais, sobre o tratamento de doenças. E aí o que é que ele está fazendo aí? Levando um cálice. Esse cálice ele representa aí a cura, né? E se vocês observarem, é todo um desenho que mostra, por exemplo, vidrarias, você que possivelmente representa o manuseio desse produto, tá? E logo atrás tem uma mulher. Essa mulher, ela tá nas mãos uma bandeja, e nessa bandeja tá cheio de coisas. Possivelmente isso daí é a oferenda, junto com aquele animal que está sendo observado na imagem de baixo dela, né? Ela segurando com a outra mão o animal. O que é isso, turma? Lembra que eu comentei para vocês que antes as doenças elas eram representadas como um pecado, né? Era uma punição. Então, quando ia tratar esses doentes, era necessário fazer esses rituais e, consequentemente, fazer as oferendas, né, para os deuses. E na imagem do lado esquerdo, na parte inferior, nós podemos observar o quê? Já uma produção, né, de medicamentos, vamos dizer assim, em maior quantidade.
E aí eu chamo a atenção para vocês de alguns pontos dessa imagem. Nós temos aí 2 tachos, sendo que em um tacho nós temos, de modo geral, uma coloração meio que de vinho, tá? E o outro tacho que está sendo derramado líquido, ele é esbranquiçado, então aí é representado pelo leite. Por quê? Porque tanto o vinho como o leite, gente, são substâncias bastante utilizadas aí, principalmente nos produtos naturais, para a extração, por exemplo, de substâncias, tá? Uma outra coisa importante é, até hoje, se vocês observarem, existe aí o uso do álcool, né, da bebida alcoólica, para fazer aí a extração de substâncias de planta. O álcool, gente, o álcool, ele tem um poder extrator, né? Então, ele tem a capacidade de extrair substâncias quando ele entra em contato, por exemplo, com as folhas. Se você pegar uma planta e colocar a folha, a raiz, o fruto, o álcool, gente, o vinho, né? Ou a própria 51, vocês ou uma bebida destilada, vocês vão conseguir observar que ele consegue extrair essas substâncias, tá? E até hoje a gente tem as garrafadas da vida. E aí, dentro dessa imagem também, eu chamo a atenção para vocês desse indivíduo, que ele é o indivíduo negro, que ele está atrás, né, dos tachos, com outro tacho nas costas, nos ombros, e tá com a cor verde. Isso daí, gente, isso é representado pelas ervas, né? As plantas que eram utilizadas aí para fazer os medicamentos ou os produtos naturais. Professor, Oi. aparecendo, para mim não está aparecendo o slide que você está falando, não. Não, possivelmente é sua internet. Sai e entra novamente para ver se aparece, tá? Entra novamente na aula, sai e entra. Conseguiu, Silvana? Apareceu as imagens para você? Essa aqui é a introdução à farmacologia ainda, a história da farmacologia. E não, Essa que qual é o slide? parece... Qual é o slide que está aparecendo? É o 5 ou não? É o 5, o 5. Mas não aparece as imagens. Não, agora deu para ver que tem um homem com um cálice, o outro é como se Isso, tivesse... Ah, tá certo, né? isso mesmo, isso mesmo. Tá, obrigada. Nada. E aí, nessa imagem do lado esquerdo, né, inferior, que tem a produção dos medicamentos em si, nós temos aí esse homem negro, né, que está segurando o tacho com as ervas, com as plantas, né, que depois vai ser colocado aí nesse vinho, vai ser colocado aí no leite para fazer a extração. E outro ponto importante que nós podemos observar nessa imagem é os 2 senhores que estão na parte superior. Um é como se estivesse delegando, solicitando o que tem que ser feito, e o outro é como se estivesse lendo a receita, né? Como se estivesse lendo ali os passo a passo da produção daquele medicamento ou escrevendo algo. E era assim que se funcionava nesse período, tá? Era bem arcaico, mas era de uma inteligência enorme, né? Pelos recursos tecnológicos, pelos recursos de conhecimentos que eles tinham.
E aí, nesse contexto, né, evoluindo, é importante nós compreendermos o seguinte, olha só, que a falta de conhecimento científico, ou seja, gente, por não ter um conhecimento científico, por não ter uma pesquisa, por não ter uma evolução em si, nós acabamos tendo que viver estratégias terapêuticas bizarras. O que seria isso? Foi preciso um monte de erros para chegar ao que nós temos hoje de conhecimento, para chegar ao que nós temos hoje de conhecimentos terapêuticos. Mas antes disso, muitas pessoas comeram vermes achando que ia melhorar alguma doença, passaram esterco de animal no corpo, beberam urina, entre outros que eu comentei aqui para vocês, tá? E aí, evoluindo na história, nós chegamos aí no final do século XVII. No final do século XVII, nós já temos aí o quê? O recurso da observação e do experimento. Então, começaram a fazer o quê? Experimentar, observar. Ah, então, se determinada planta tem efeito, passa a febre quando toma o chá dela, por que que ela passa a febre? O que que ela tem? Como é que age no nosso organismo? Então começaram a fazer experimentos e fazer observação. E isso começou uma evolução da prática clínica e da fisiologia. Consequentemente, no final do século XVIII para o início do século XX, ou seja, bem recente, nós temos aí um avanço muito grande na química e na fisiologia. Como assim avanço na química? Foram desenvolvidos vários equipamentos e esses equipamentos eles começaram a ajudar na produção de medicamentos, sintetizar substância, isolar substâncias de produtos naturais e literalmente a produção em larga escala, tá? E a fisiologia, por quê? Porque nós começamos a literalmente aplicar as substâncias, né? Nós começamos aí a entender como é que as substâncias agiam no nosso organismo. Turma, alguma pergunta, algum comentário? Assim nós encerramos nosso conteúdo de história da farmacologia e agora a gente vai para conceitos técnicos. Certo, turma. Então, vamos falar agora aqui de alguns conceitos técnicos que são importantes. O primeiro conceito, né, que é importante nós falarmos aqui é sobre droga, né? O que seria droga, né? Droga, gente, é qualquer substância que exerce um efeito, né, que produz um efeito no sistema farmacológico, aliás, no sistema fisiológico, no sistema biológico. Como assim? Né? É importante nós compreendermos o seguinte: toda substância, tá, gente? Toda substância, ela pode exercer um efeito. Se ela exerce um efeito, ela tem a capacidade de ser considerado droga, né? De mudar o sistema biológico e assim é considerado droga. Mas só para vocês compreenderem, o que seria esse efeito? É uma alteração no nosso organismo. O nosso organismo funciona de tal jeito, de tal forma, tá? E quando a substância ela entra em contato com o organismo, ele muda o funcionamento. Ele altera esse funcionamento. Então, isso é considerado droga. E aí, turma, nesse sentido, é interessante compreender que toda substância, todo medicamento é considerado uma droga. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, o termo droga, ele acabou pegando um estereótipo, né? Um estereotipo de que é coisa ruim, né? Ah, quando fala droga. Quando fala droga, a gente só pensa logo em maconha, cocaína, heroína, cigarro, né? Mas não, medicamento também é uma droga, pois acaba modificando o sistema fisiológico, tá? O que seria fármaco? Fármaco é a substância química que é o princípio ativo do medicamento, tá? Então, quando a gente fala do medicamento,
esse medicamento ele tem a substância que causa o efeito terapêutico no nosso organismo. Essa substância que ocasiona o efeito terapêutico no nosso organismo, ela é a que é chamada de princípio ativo ou fármaco. Exemplo, quando a gente fala em um fármaco antitérmico, né, usado aí para diminuir a febre, nós pensamos no Tilenol. E qual é a substância que causa o efeito terapêutico? É o paracetamol. Então, o paracetamol, turma, é a substância que causa o efeito terapêutico. Logo, o paracetamol é o princípio ativo, é a substância química. Formas farmacêuticas. Turma, formas farmacêuticas, elas são tão importantes que a gente tem uma aula só dela, tá? Então, nossa próxima aula é só falando de formas farmacêuticas, ok? Então, as formas farmacêuticas, elas, de modo geral, turma, elas são a maneira com que o medicamento ele é apresentado, tá? Então, é a forma que é apresentado o medicamento para o paciente. Por exemplo, quando a gente pega um medicamento, ele puro, tá? Esse medicamento ele pode ser um pó granuloso, áspero, ele pode ser um pó azedo, amargo. E aí a gente começa a preparar esse produto em formas específicas para ser dado ao cliente, para ser dado ao paciente. Com que intuito? Com o intuito de melhorar a aceitabilidade desse produto, melhorar algumas características desse produto. Então, as formas farmacêuticas, gente, elas interferem em vários aspectos. Além disso, a forma farmacêutica ela pode interferir, por exemplo, no efeito, na duração do efeito, tá? Na rapidez desse efeito, na aceitabilidade, no marketing daquele produto, tá? E aí nós temos diversas formas farmacêuticas no mercado, turma, diversas mesmo, tá? Tais como comprimidos, draja, pílula, xarope, colírio, cápsula, goma, enema, elixir, solução, emulsão, tá? Supositório. Nós temos diversas formas farmacêuticas e, consequentemente, essas formas farmacêuticas, turmas, elas podem estar relacionadas a várias características que eu já comentei para vocês. Tá? E dependendo da forma farmacêutica, tem a via de administração a ser administrada específica, tá? Nem todos os medicamentos podem ser feitos, todas as formas farmacêuticas. Exemplo, a insulina. Se vocês forem atrás, gente, a insulina, ela não tem forma de comprimido, ela não tem forma de cápsula, tá? Ela não é administrada por via oral, porque ela não pode ser administrada por via oral, porque senão ela diminui o seu efeito, ela perde o seu efeito, tá? Tranquilo, turma? Estão ouvindo bem? E aí, evoluindo, né, nesses conceitos, nós também temos, turma, o conceito de farmacologia clínica, tá? O que seria essa farmacologia clínica? Ela estuda os efeitos dos medicamentos no ser vivo, né, avaliando segurança e eficácia. Como assim? Turma, olha só, gosto muito de comentar que todo farmacêutico, né, principalmente quando ele é recém-formado, todo profissional farmacêutico, ele precisa se especializar na área de farmácia clínica, tá? Porque a gente precisa literalmente ter um conhecimento a mais sobre a segurança que os medicamentos podem ocasionar no paciente e também os efeitos, né,
que esse medicamento pode ocasionar, seja efeitos colaterais, adversos, benéficos, mas nós precisamos ter conhecimento, até porque muitas vezes o tratamento ele depende dessas características. Quantos estudos apontam, por exemplo, o abandono de medicamentos, do uso de medicamentos por pacientes hipertensos, porque uns medicamentos não podem ser usados para outros, porque pode diminuir a libido sexual e a pessoa tem vida sexual ativa, então é interessante que seja substituído. Então, é importante ter esse conhecimento, tá? Fazer essa relação. E nós temos um outro conceito que particularmente anda em conjunto com a farmacologia clínica, se estuda dentro da farmacologia clínica, que é farmacoterapia, tá? O que seria essa farmacoterapia? Gente, é o estudo do uso e da cura dos medicamentos, né, nas enfermidades. E aí eu vou contar uma história para vocês, para ver se fica claro o que seria farmacoterapia. Olha só. Eu não sei se vocês já perceberam, turma, mas quando a gente vai usar um medicamento para tratar uma doença, por exemplo, existem, né, vários medicamentos para tratar a mesma doença, tá? Para tratar a mesma doença. Exemplo, uma pessoa está com gastrite. Aliás, nós temos duas pessoas que estão com gastrite, a pessoa A e a pessoa B. Perfeito. A pessoa A, ela vai no médico e o médico prescreve para ela, por exemplo, a cimetidina, a ranitidina, a famotidina. Um exemplo, né? A ranitidina até foi descontinuada, mas só para vocês terem ideia, prescreve a famotidina. E aí vai o paciente B, que também tem gastrite, vai no mesmo médico. Então, a gente imagina que ele vai prescrever o mesmo medicamento anterior, mas não. O médico vai e prescreve o omeprazol, por exemplo. Por que que para um ele prescreveu a famotidina e para outro ele prescreveu o omeprazol? Porque, turma, cada paciente responde a uma maneira ao medicamento e cada paciente tem a doença nas suas individualidades. Em que sentido? Não é o fato de ambos terem gastrite que o processo do adoecimento é o mesmo. Pode ser semelhante, mas não é o mesmo. E um exemplo, toda vez que a pessoa tem gastrite, que essa gastrite, a queimação, a azia, a dor, acontece mais quando ele ingere algum alimento, ou mais noturno, tá? O mais adequado é dar os bloqueadores dos receptores H2 de histamina, como a famotidina. Agora, quando esse incômodo, essa gastrite, esse incômodo acontece mais no período diurno, aí dá-se, por exemplo, omeprazol. E além disso, turma, nós temos outras explicações. Por exemplo, dentro da classe do omeprazol, que são inibidores da bomba de prótons, nós temos aí omeprazol, pantoprazol, enzomeprazol, lansoprazol. Todos esses fármacos aqui, eles ainda têm diferenças distintas que pode ser aplicada em pacientes, tá? Então, farmacoterapia é estudar o uso do medicamento, tá, de acordo com as doenças. E nós vamos agora para dois conceitos muito interessantes, né? Que acredito eu que a maioria de vocês saibam que mas às vezes acaba se confundindo na aplicação literalmente do conceito, do termo, tá? E aí, qual esses dois conceitos? Seria, no caso, farmácia e drogaria. Farmácia e drogaria é representado pela mesma coisa? Não, turma. Farmácia e drogaria são estabelecimentos de saúde, tá? Ambos são estabelecimentos de saúde, mas tem uma distinção, tem uma diferença aí no seu termo técnico. Por exemplo, farmácia é o estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo a dispensação e o atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente da assistência médica.
Então, olha só. Farmácia, turma, de modo geral, ela é considerada farmácia quando ela manipula o produto, quando ela manipula o medicamento, tá? Por isso que a gente fala farmácia de manipulação. Por quê? A farmácia, ela precisa manipular esse produto, nessas fórmulas em si. E tudo que é equivalente à assistência médica, ou tudo aquilo que for restrito a nível hospitalar, também é chamado de farmácia hospitalar. Enquanto, turma, a drogaria é um estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, tá? Medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e suas embalagens originais. Então, drogaria é o estabelecimento de saúde, é o estabelecimento que vende os medicamentos da sua forma industrial, tá? Que vem da indústria. Enquanto a farmácia, ela também vende medicamento, mas ela vende medicamento manipulado, tá? Além de ser também considerado farmácia, o estabelecimento hospitalar, tá? E aí, um outro ponto que vale a pena ressaltar aqui para vocês. Turma, isso eu estou falando a nível técnico, tá? A nível documental. A parte comercial, por exemplo, o nome fantasia, isso não influi. Então, por exemplo, a gente vê muita farmácia aí com nome de farmácia, por exemplo, Farmavida, Farmaflora, aliás, Farmavida, Farmácia do Seu João, Farmácia e Vida, Farmácia e Drogaria Vida. Gente, o nome comercial não importa, tá? Aquele nome comercial você pode colocar qualquer um. Eu posso ter uma farmácia e querer colocar açougue do Seu João. Eu posso, tá? O nome fantasia, quem vai determinar é você. Agora, a questão técnica, ela vem no documento. Então, por exemplo, se for farmácia de manipulação, no documento vai ser farmácia, mesmo você colocando o nome drogaria. Se é uma drogaria e você coloca farmácia, no documento, né, no documento técnico, junto ao conselho, à vigilância, vai ser registrado como drogaria, tá bom? Então, essa questão do nome fantasia fica a critério. Um outro estabelecimento de saúde também, que é importante, que infelizmente nós não temos muito na nossa região, registrada, tá? Adequada, são as evanarias. Evanaria, gente, é um estabelecimento que dispensa plantas medicinais, que dispensa ervas, tá? Mas lembra, essa dispensação ela é feita de uma maneira adequada, em embalagem, pesada, plantas identificadas adequadamente. E uma vez que tem uma evanaria, que é considerada evanaria, precisa ir do profissional farmacêutico registrando esse estabelecimento. E aí, turma, outro conceito que é muito comum e que é muito semelhante, mas há uma diferença técnica, né, de termo, é remédio e medicamento, tá? Então, é comum, né, na nossa prática diária, a gente falar mais remédio do que medicamento. Inclusive, a gente vai na farmácia, me dá um remédio, me dá um remédio. É mais fácil a gente falar remédio do que medicamento. Mas, assim, o que seria o remédio? O remédio, gente, é uma palavra usada pelo leigo como sinônimo de medicamento e especialidade farmacêutica. Refere-se a qualquer procedimento que possa ser usado para o tratamento de patologia. Em outras palavras, resumindo, remédio é tudo aquilo que nos faz bem, tá? Remédio é tudo aquilo que nos faz bem. Como assim? Um abraço, um beijo, uma conversa, chorar, tudo isso é considerado remédio, porque nos causa uma sensação boa, tá? Nos causa uma sensação boa. Mas, além disso, o remédio também pode curar doenças, como, por exemplo, o chazinho da vovó, o chazinho de camomila da vovó. Camomila da vovó. O que é que acontece? O chazinho, todo o preparo,
a entrega do chá para você, tudo isso é um remédio porque te causa uma sensação boa, de cuidado, de carinho, de amor. Mas o chá de camomila tem substâncias que vão te relaxar, vai te fazer dormir. Então também é considerado um remédio por causa disso, porque o remédio não é só a sensação boa, mas também a resolução de um problema, tá? Contudo, gente, o medicamento ele já é um produto farmacêutico tecnicamente elaborado, tá? Que tem algumas finalidades, como profilática, curativa, paliativa, para fins de diagnóstico. Então, de modo geral, o medicamento não, ele já é um produto técnico, tá? O chazinho da vovó não é um produto técnico, tá? Contudo, turma, qual é a finalidade do medicamento? Também tratar situações, tratar algo, ajudar a cura de algo, ou no tratamento de algo. Logo, o que é que eu posso dizer? Que todo medicamento ele vai ser um remédio, mas nem todo remédio vai ser um medicamento, porque o beijo não é tecnicamente elaborado, o chazinho não é um tecnicamente elaborado, tá? O medicamento não, ele já é. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês de duas coisas aqui. Aliás, do conceito, chamar a atenção de vocês do conceito de medicamento. Olha só, gente, o medicamento ele tem finalidade profilática, curativa, paliativa e para fins de diagnóstico. O que seria isso? Nós temos em mente que quando a gente fala medicamento, a gente acha que é só para curar a doença. E, na verdade, turma, o medicamento ele não só cura a doença. O medicamento ele pode ser preventivo, ele pode ser curativo, ele pode ser paliativo e para fim de diagnóstico. Exemplo, quando a gente faz uso de vacina, a gente está tentando prevenir contra determinada doença. Então, a vacina ela é profilática, ela é preventiva e é um medicamento. Quando eu utilizo, por exemplo, a pessoa está com uma infecção intestinal e utilizo um antibiótico, aí sim, isso aqui vai ter um efeito curativo, porque o antibiótico vai destruir as bactérias mal, né, nociva. Paliativo, que vai só minimizar, vai diminuir o problema, vai fazer com que não aconteça talvez um problema mais rápido. Um exemplo é, por exemplo, turma, uma pessoa que está em fase terminal de câncer e sente muita dor. E aí, por ela sentir muita dor, acaba dando morfina. A morfina, ela só alivia em instante, tá? Por momento. E para fins de diagnóstico, os medicamentos também podem ser utilizados com essa característica, tá, turma? Para fins de diagnóstico. Como assim? Exemplo, turma, os contrastes. Os contrastes são medicamentos, tá? Que vão auxiliar no diagnóstico de imagem, nos exames de imagem. Então, eu quero que vocês saiam daqui sabendo que o medicamento, primeiro, existe diferença entre remédio e medicamento, e segundo, o medicamento ele não é usado só para curar a doença, ele é usado também com outras finalidades, como profilático, paliativo e para fins de diagnóstico. Nome químico. Turma, olha só. Esse conceito, ele é importante, mas ele não é muito usado, tá? Assim, a gente não tem tanto importância. Mas olha só, turma, o que é nome químico? Todo medicamento, toda substância, ela é formada por elementos químicos, tá? Carbono, hidrogênio, cálcio, fósforo, enxofre, enfim, toda substância ela tem uma estrutura química. Quando eu falo nome químico, eu estou dizendo o nome da estrutura química, que ela é diferente do nome comercial e o nome do princípio ativo, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, a bula dos medicamentos, vocês vão ter lá o nome químico dele, tá? Mas graças a Deus a gente não é obrigado a aprender esse nome químico, porque, gente, é enorme, é totalmente difícil, tá? É grandes esses nomes, tá? Então, de modo geral, esse nome químico ele é dado por aquelas regras da IUPAC, né? Que a gente aprende lá no terceiro ano no ensino médio, tá? Mas só para vocês terem ideia, por exemplo, Tilenol. Tilenol é o nome comercial do produto, do medicamento. Qual é o nome do princípio ativo do fármaco? Paracetamol. Esse paracetamol, gente, é o nome popular, é o nome comum, né,
que foi dado ao medicamento para ser mais fácil de compreender. Apesar de que tem alguns nomes de medicamento que são altamente difíceis, né, gente? Por exemplo, principalmente os medicamentos antibióticos, antirretrovirais, como, por exemplo, os medicamentos para o tratamento do HIV, são nomes bem complicados, tá? E ainda nesse sentido do paracetamol. Paracetamol é o nome popular, vamos dizer assim. Qual é o nome da estrutura? Gente, o nome da estrutura do paracetamol é N4-hidroximetilfeniletanamide, ou acetamide, tá? Vou repetir aqui para vocês, tá? O nome químico do paracetamol é N4-hidroxifeniletanamide. Ou seja, imagine se esse nome fosse o nome que iria nas embalagens. Ninguém ia aprender esses nomes, é muito grande, é complexo. Então, o nome químico é o nome da estrutura, tá? Gente, farmacognosia, inclusive vocês têm essa disciplina, né? Uma ciência que visa estudar os produtos naturais, a origem da farmacologia dos produtos naturais. Então, ela estuda ervas, animais, minerais, da onde vem a matéria-prima no seu estado natural para produzir os medicamentos e como deve ser a coleta e outros aspectos, tá? Farmacopeia é considerada o livro da farmácia, como se fosse a Bíblia da farmácia. Essa farmacopeia ela reúne todas as informações, turma, de medicamentos, de produtos naturais, onde buscar, como sintetizar, tá? Muitas informações mesmo. Como é que se faz esse produto, como é que se faz esse medicamento. É como se fosse um bulário mesmo, mas com receita. Turma, eu vou só pegar uma água para falar para vocês de dose. Só um momento. Turma, outro conceito bastante importante, né, é o que nós chamamos aí de dose, tá? Dose, gente, é a quantidade a ser administrada de uma vez a fim de produzir efeito terapêutico. Então, quando a gente fala em dose, é aquela quantidade de medicamento que nós tomamos, né? É, por exemplo, o paracetamol, ele é tomado de 8 em 8 horas, ou, dependendo do indivíduo, 12 horas ou 6 em 6 horas. Mas o padrão é 8 em 8 horas. Ele é de 750 miligramas. Então, essa concentração, essa tomada, ela é considerada dose, né? Mas principalmente a concentração, né? Que é a quantidade a ser administrada de uma vez, a fim de fazer um efeito terapêutico. Turma, é muito importante nós compreendermos que existem 4 tipos de doses, de modo geral, né? A dose mínima, máxima, tóxica e letal.
O que é a dose mínima? O medicamento, para ele fazer um efeito no nosso organismo, ele tem que chegar no sangue em uma concentração mínima. Por quê? Quando nós tomamos o medicamento, dependendo da via de administração, por exemplo, se for por via oral, a substância ela não chega logo no sangue. Ela vai chegando pouco a pouco, é tanto que demora um pouco para fazer o efeito. E aí, quando a substância vai chegando no sangue, ela vai ser preciso, né? Ela vai chegando no sangue, vai ser preciso, de modo geral, como posso dizer para vocês, uma concentração mínima. Então, vamos imaginar que a concentração seja 50, a mínima. Se eu já tenho 35, ainda não vai fazer efeito. Se eu tenho 45, ainda não vai fazer efeito. Só começa a fazer efeito a partir do momento que chega na dose mínima, tá? E a dose máxima é a quantidade de substância máxima para ter o efeito terapêutico. Como, por exemplo, é muito comum as pessoas acharem, eu vou tomar 2 comprimidos, eu vou tomar 3 comprimidos, e acharem que aquilo dali vai lhe dar uma potência enorme. Não. Vai chegar um momento que a substância ela vai estar na corrente sanguínea na sua forma máxima. Ou seja, o que seria isso? A sua concentração terapêutica máxima. Então, não adianta eu tomar mais substância achando que vai melhorar mais ainda. Não. Nosso corpo ele tem um limiar, que é a dose máxima. O problema é que tudo aquilo que é acima da dose máxima já é considerado dose tóxica. Ou seja, se tu toma demais o medicamento e passa essa dose máxima, aquele restante que passou, ele começa a agir de uma maneira ruim, começa a ter os efeitos adversos, tá? E se tu extrapola a dose tóxica, tu chega à dose letal, que a dose letal, gente, é conhecida aí como overdose, tá? Então, quando vocês vê casos aí de overdose, significa que o indivíduo ele chegou à dose letal, que é nada mais, nada menos a falência do corpo, a falência dos órgãos. É tanta substância que o corpo ele não consegue agir em frente àquela quantidade de substância. E aí, nisso que eu estou falando para vocês, eu quero ressaltar que eu amo essa frase, turma, que o que diferencia o medicamento do veneno é a dose. Então, todo medicamento ele pode ser um veneno, tá? O que vai diferenciar aí vai ser a dose. Quanto maior a dose, tá? Maior probabilidade de efeitos adversos. E aí, olha só, e aí, isso também é importante entender as peculiaridades dos medicamentos. Tem medicamento que para fazer um efeito tóxico você tem que tomar demais ele, e tem outros que basta tomar 2 gotinhas, 3 gotinhas a mais que já tem um efeito tóxico. E aí, turma, posologia é o estudo das doses, tá? Então, tudo quando se fala assim, um medicamento tem que ser tomado em dose única, tem que ser tomado na hora do almoço, antes do almoço, depois do almoço, tem que ser tomado 12 em 12 horas. Tudo isso quem estuda, gente, é a posologia, né? E entender por que tem que ser desta maneira. Prodroga. Prodroga, gente, é uma substância química que precisa transformar-se no organismo a fim de tornar-se uma droga ativa. Como é isso daqui? Como funciona isso daqui? Primeira coisa, a gente tem que entender que nem toda substância que é medicamento que nós ingerimos é essa substância que faz efeito. A prodroga, gente, é uma substância, por exemplo, a prednisolona, né? O corticóide, prednisona e prednisolona. A prednisona, ela é considerada uma prodroga. Por quê? Porque quando eu ingiro a prednisona, ela não tem efeito. Mas o meu corpo modifica a estrutura dela e ela passa a se tornar prednisolona dentro do meu corpo. E aí sim, a prednisolona ela é a substância ativa. Então, prodroga é uma substância que não tem efeito quando eu tomo, mas quando entra em contato com o meu organismo, ela se transforma e dá origem à substância ativa. Iatrogenia, tá? Iatrogenia, gente, são problemas ou complicações resultantes de tratamento clínicos e cirúrgico. Olha o que é que acontece. Toda vez que a pessoa faz uso de um medicamento ou faz um procedimento cirúrgico e ela fica debilitada, ela tem alguma sequela, alguma consequência. Por exemplo, a pessoa vai colocar uma prótese mamária e aí uma mama fica alta, outra fica baixa, tem lesão, tem afundamento, achatamento. Tudo isso aí é considerado iatrogenia, tá? Ou, por exemplo, a pessoa está usando um ácido para a espinha no rosto e esse ácido queimou
o rosto. Isso aí é iatrogenia. Tudo que envolve tratamento, tanto cirúrgico ou clínico, e teve complicações, e teve problema, é realizado aí pela iatrogenia, é considerado iatrogênico, tá? E nós temos aqui uma palavra, gente, que foi bastante utilizada, né, recentemente, por causa dos estudos aí das vacinas, da Covid. Nós temos aqui placebo, né? O que seria placebo? É derivada do grego, do latim, que significa vou agradar. Como assim? O placebo, gente, ele não é uma substância ativa, ele não é uma substância, na verdade, tá? Placebo, eles fazem, por exemplo, eles produzem um comprimido, uma solução, ou qualquer coisa que não tem efeito nenhum e dá para a pessoa, para ver qual é a reação psicológica da pessoa frente àquilo, se ela acredita, se ela não acredita, tá? Em farmacologia, placebo significa substância inativa administrada para satisfazer a necessidade psicológica do paciente. Exemplo, é muito comum a gente observar crianças, né? As crianças, principalmente quando ela gosta de tomar medicamento, a criança ela fica com desejo de tomar o medicamento e aí ela começa a inventar para a mãe, né? Para a mãe, para o pai que está doendo a cabeça, está doendo a barriga, só para tomar o medicamento, porque virou um hábito para ela. E aí, só que a gente sabe, gente, que se tomar medicamentos desnecessários pode levar a problemas. Nesse contexto, o que é que a mãe faz? A mãe faz um comprimidozinho de farinha, pega uma farinha, por exemplo, molha, faz ali na forminha do próprio comprimido e bota uma cozinha, né? Um kisuke. E aí entrega para a criança. Imediatamente que tu entrega para a criança, que ela percebeu que tomou algo que acha que é um medicamento, ela já começa, melhorou, não está mais doendo a barriga. Por quê? Porque isso é só uma sensação de agradar, tá? E, finalizando os conceitos técnicos, né, nós temos a toxicologia, tá? A toxicologia, gente, é o estudo dos efeitos adversos dos medicamentos de ação terapêutica, tá? Ou estudo de agente tóxico, venenos, poluentes, pesticida, ou substância que produz efeito nocivo ao organismo vivo. Resumindo, toxicologia também é uma disciplina, uma ciência que vocês vão estudar. E a toxicologia, ela visa estudar os efeitos tóxicos das substâncias de todas as origens, tá? Como é que ela age, por que que ela age, se tem mecanismo de reversão. Então, isso é estudado pela ciência toxicologia. E a psicofarmacologia é o estudo dos medicamentos que atuam no sistema nervoso central, tá? Periférico, é atividade mental. Então, por exemplo, quando se estuda ansiedade, depressão, esquizofrenia, distúrbio maníaco possessivo, mitomaníaco, distúrbio bipolar, esquizofrenia, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, todos esses medicamentos que agem sobre o sistema nervoso é estudado pela psicofarmacologia. Ok, turma? Tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário?